Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Isso não aconteceu comigo. Aconteceu com Benedito Rocha. E ele nunca mais conseguiu contar tudo sem parar no meio. Naquela noite, ele voltava montado, como sempre fez a vida inteira. O caminho cortava o pasto velho do seu Ambrósio, um trecho que ninguém gostava de passar, depois de escurecer, mas que não tinha desvio. Era isso, ou dar quase 2 léguas a mais. O cavalo começou a errar um passo antes mesmo de qualquer barulho. Primeiro tropeçou, depois travou as pernas. Por fim, virou o pescoço, tentando voltar, respirando curto, com a espuma já se formando no canto da boca. Benedito achou que fosse cobra, tatu, qualquer coisa. Desceu, puxou o cabresto, falou baixo com o bicho. Foi quando o cheiro chegou. Veio pesado, direto, como quando se passa ferro quente em couro ainda molhado. Um cheiro que grudava no fundo da garganta e fazia salivar sem vontade. Benedito engoliu seco e sentiu o estômago virar. O cavalo relinchou fino, um som que Benedito nunca tinha ouvido sair dele. Então o chão começou a vibrar. Não como o galope, era mais lento, descompassado. Ferro raspando em pedra, arrastado. Quando Benedito levantou a cabeça, viu, primeiro, o corpo. Era grande demais, largo demais no peito. O dorso subia e descia num ritmo estranho, como se os músculos se contraíssem fora de hora, ondulando sob a pele escura. A cada passo, as ferraduras afundavam no chão mole, deixando marcas fundas. Onde devia haver cabeça, o ar tremia, o fogo não subia. Ficava preso, rodando, como se estivesse sendo puxado para dentro. O cavalo arrancou. Não foi decisão de Benedito. O animal puxou com tudo, girou o corpo e disparou em desespero. A corda esticou de uma vez só. Benedito ainda tentou segurar. E foi aí que perdeu o chão. Foi arrastado alguns metros. Rolou, bateu as costas e caiu debaixo da cerca de arame farpado. O impacto arrancou o ar do peito. O farpo entrou nas costas e prendeu a camisa. Quando tentou se mexer, sentiu o ferro rasgar mais fundo. Cada respiração doía. O cavalo seguiu em disparada, sumindo na estrada. Benedito ouviu o som dele se afastando. E depois, bem mais perto, um barulho seco, um estalo curto. Outro. Depois um som pesado, abafado, como coisa grande se debatendo pouco tempo. O cavalo não relinchou. O silêncio voltou grosso, esmagando. Os passos se aproximaram. A terra tremia a cada pisada. O calor chegou antes do corpo. Benedito sentiu a pele arder, o suor brotar frio. Tentou rezar, mas a boca não formava as palavras certas. A língua parecia inchada. Ela parou a poucos metros. Benedito não viu o rosto, só sentiu o calor apertar mais. O fogo iluminava a cerca, projetando sombras tortas no chão. A coisa deu a volta lenta ao redor dele, arrastando as ferraduras. Onde passava, o capim escurecia, murchando na hora. Quando terminou o círculo, parou atrás dele. Benedito sentiu algo pressionar as costas contra o arame. O ferro queimou. A dor subiu quente, profunda, como se a pele estivesse sendo apertada por dentro. Ele apagou. Ao amanhecer, encontraram Benedito ainda preso à cerca, vivo, respirando curto. As costas estavam marcadas por afundamentos arredondados, em pares, fundos demais,
cercados de pele roxa e inchada. No centro, a carne estava dura, ressecada, como passada em brasa. O cavalo foi achado mais tarde, a uns 300 metros dali, caído de lado, as ferraduras ainda presas, o chão todo marcado ao redor, como se tivesse tentado correr sem sair do lugar. Benedito nunca mais passou por aquele caminho. Quando alguém perguntava o que viu, ele só dizia: ela passou perto demais para matar. E mudava de assunto. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Esse relato foi registrado no interior do Nordeste, entre as décadas de 1940 e 1950. Não existe documento oficial sobre o ocorrido, apenas relatos repetidos por moradores antigos da região, sempre com os mesmos detalhes. A casa ficava afastada da vila, feita de barro, abandonada após a morte de um antigo fazendeiro, que, segundo a tradição local, teria enterrado parte de sua fortuna no quintal antes de morrer. Moradores afirmam que, por muitos anos, pessoas sonharam com o local. Os sonhos eram parecidos: um pote enterrado, uma luz fraca saindo da terra e uma voz avisando que a botija não poderia ser retirada por completo. Um desses homens foi identificado apenas como autor, agricultor da região. Na quarta noite, após os sonhos começarem, ele decidiu ir até o local. Levou ferramentas, bela e bebida, como era costume nas tentativas de desenterrar Botija. Relatos dizem que ele começou a cavar por volta da meia-noite. Vizinhos afirmaram ter ouvido gritos naquela madrugada. No dia seguinte, autor apareceu com dinheiro, pagou dívidas antigas, comprou terras e chegou a comentar que tinha sido abençoado. No entanto, seu comportamento mudou rapidamente. Parou de dormir, dizia ouvir passos à noite e afirmava que alguém o observava de dentro do quarto. Cerca de 20 dias depois, autor foi encontrado morto em sua cama. O laudo da época, feito de forma precária, indicava a quebra do pescoço, sem sinais de luta ou invasão. Um detalhe nunca explicado: havia fragmentos de barro e moedas antigas dentro de sua boca. Após a morte, moradores relataram luzes estranhas no quintal da casa abandonada. Animais se recusavam a passar pelo local. Tentativas de fechar o buraco onde a botija teria sido retirada falharam. A terra cedia sozinha. Hoje, ninguém mais cava. A crença local é clara: botija não é tesouro, é pacto. E pacto quebrado sempre cobra. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Esse caso é antigo e ainda é comentado em cidades pequenas do interior de Minas Gerais. Não aparece em jornal, não tem registro policial detalhado, só testemunhas que juram que aconteceu. À beira de uma estrada de terra, havia uma cruz simples, de madeira, sem nome, sem data. Diziam que marcava o lugar onde um homem morreu atropelado, fugindo de algo que ninguém nunca soube explicar. O detalhe estranho: a cruz não ficava no mesmo lugar. Motoristas afirmavam vê-la à esquerda da estrada. Outros juravam que ela aparecia à direita. Alguns diziam que depois de uma curva, ela simplesmente surgia no meio do caminho, obrigando o carro a frear bruscamente. Um caminhoneiro contou que certa noite parou para verificar se alguém tinha derrubado a cruz. Ao se aproximar, viu que a madeira estava fresca, como se tivesse sido fincada naquele dia. Quando voltou para o caminhão, a cruz não estava mais lá. Dias depois, um rapaz da região decidiu investigar. Foi até o local de madrugada e fincou a cruz no chão, marcando o ponto exato com pedras e galhos. Na manhã seguinte, a cruz estava cerca de 10 metros adiante. Ele tentou de novo, e de novo,
Na terceira vez, deixou uma câmera simples apontada para a estrada. A gravação nunca foi recuperada. Só encontraram a câmera jogada no mato, quebrada, e a cruz fincada bem na frente da casa do rapaz. Na mesma semana, ele se mudou da cidade. Hoje, moradores evitam passar por aquela estrada à noite. Quem passa jura que às vezes vê uma cruz no retrovisor, mas quando olha de novo, não vê mais nada. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Esse caso circula há décadas no interior do Brasil. Não há registros oficiais de interdição, mas todos na cidade sabem qual é a casa. Ela fica numa rua comum, num bairro habitado. Não é isolada, não é antiga demais, não parece abandonada. O problema é que ninguém consegue morar nela. A casa já foi alugada e vendida várias vezes. Famílias diferentes, sempre com a mesma promessa. Agora vai. A primeira semana costuma ser normal. Na segunda, começam os barulhos. Passos no corredor, portas ranendo móveis, sendo arrastados à noite. Na terceira, alguém sempre vê. Alguns relatam uma sombra parada no fundo do quintal. Outros dizem ver uma mulher sentada na sala, de costas, olhando para a parede. Nunca se vira, nunca fala. Uma família tentou ignorar. Colocaram câmera na sala. Na gravação, às 2h48 da madrugada, a sala parece vazia. De repente, a imagem escurece por alguns segundos. Quando volta, a câmera mostra a mulher sentada no sofá. Ela não aparece entrando. Ela está lá. O casal acordou com o som de algo pesado caindo. Quando chegaram à sala, a câmera estava no chão, virada para cima, e alguém tinha sentado no sofá. Marcas profundas, como se o peso fosse maior do que o de uma pessoa comum. Todos saíram no mesmo dia. Hoje, a casa está vazia de novo, mas não abandonada. Luzes acendem sozinhas. O portão aparece aberto pela manhã e moradores juram que às vezes vem alguém na janela. O detalhe mais perturbador: quem passa e olha por tempo demais sente a certeza de que a casa está escolhendo o próximo morador. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Esse relato é comum entre motoristas antigos de transporte intermunicipal. Não aparece em boletim, não tem registro oficial, mas todo rodoviário mais velho conhece a história. Dizem que existe um horário que não consta na tabela. Por volta das 0h40, depois do último ônibus regular, um veículo aparece em algumas rodoviárias do interior. Sempre o mesmo modelo antigo, pintura desbotada, número da linha quase apagado. Ele para, abre a porta. Quem entra geralmente está com pressa, não olha direito. O motorista não fala nada, não cobra passagem. O ônibus anda rápido demais, não faz paradas. As luzes internas piscam. Alguns passageiros percebem que o trajeto não bate com a estrada conhecida. Um sobrevivente contou que, ao olhar para os outros bancos, percebeu que ninguém se mexia. Pessoas sentadas, olhando para frente, imóveis demais. Algumas tinham marcas no pescoço, outras hematomas no rosto. Quando o ônibus freou bruscamente, ele se jogou para fora antes que a porta fechasse. Caiu no acostamento. O ônibus seguiu. Horas depois, foi encontrado desorientado, a quilômetros dali. Ao ser questionado, descreveu o veículo com detalhes. Um funcionário da rodoviária empalideceu. Aquele ônibus tinha se envolvido num acidente grave anos antes. Caiu numa ribanceira. Não houve sobreviventes. Até hoje, motoristas evitam rodoviárias depois da meia-noite.
E se um ônibus parar fora do horário, ninguém entra. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Esse caso circula entre membros antigos de uma igreja pequena do interior. Não existe registro oficial do ocorrido. O vídeo nunca foi divulgado. Só restaram relatos de quem assistiu. O batismo aconteceria num rio raso, perto da cidade. Era comum filmarem tudo: oração, mergulho, aplausos. Um evento simples. No início da gravação, tudo parecia normal. O pastor entrou na água com uma jovem que seria batizada. Ela estava nervosa, mas sorria. Quando foi submersa, o vídeo apresentou uma falha rápida, um corte estranho, como se alguém tivesse puxado a fita. Quando a imagem voltou, a jovem ainda estava debaixo d'água. O pastor tentava puxá-la, mas ela parecia pesada demais. Pessoas começaram a gritar, achando que fosse nervosismo. Então a jovem abriu os olhos. Quem viu a gravação diz que os olhos não eram dela. Eram escuros demais, parados, olhando direto para a câmera. A jovem começou a se debater com uma força impossível. O pastor caiu para trás. A câmera tremeu. Quando finalmente conseguiram tirá-la da água, ela estava desacordada. No vídeo, dá para ouvir uma voz que não vinha de ninguém ali. Ela não era para voltar. A jovem acordou horas depois, no hospital. Não lembrava do batismo. Não lembrava do rio. Disse apenas que acordou seca. A gravação foi apagada no mesmo dia. Desde então, naquela igreja, ninguém mais grava batismos. E o rio não é mais usado. Alguns dizem que em certos dias a água fica turva. De repente, como se algo tivesse acabado de se mexer lá no fundo. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Esse relato vem de uma cidade pequena, onde o cemitério fica no alto do morro e a igreja mantém registros antigos, escritos à mão. O livro ficava guardado numa sala trancada. Era usado apenas para anotar nomes de falecidos, datas e locais de sepultamento. Nada demais, até um sacristão perceber algo estranho. Toda vez que alguém morria na cidade, o nome já estava escrito no livro. A caligrafia era antiga, diferente da dos padres atuais. A tinta parecia velha, mas nunca desbotava. No começo acharam coincidência, depois começaram a conferir antes dos enterros. E sempre estava lá. Nome completo, data exata. Às vezes até o horário. Um dia, por curiosidade, o sacristão folheou páginas futuras, datas que ainda não tinham chegado. Encontrou nomes de pessoas vivas. Entre eles, o dele. A data era dali a 3 dias. Ele tentou rasgar a página. A folha não rasgava. Tentou apagar a tinta, não saía. No 3º dia, o sacristão não apareceu para trabalhar. Foi encontrado em casal morto durante o sono. Quando abriram o livro novamente, havia uma anotação nova, logo abaixo do nome dele. Conferido. Desde então, ninguém mais folheia o livro, além da data atual, porque quem procura demais sempre acaba se encontrando.